Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre as medicinas alternativas. Quero aproveitar o início desse nosso terceiro bloco para convidar você também, especialmente você aqui da grande BH, aqui do estado das Minas Gerais, para visitar a Canção Nova. Nós estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Além dos programas de televisão que acontecem aqui na nossa sede, em Belo Horizonte, não é o Em Pauta, que você acompanha toda sexta-feira, o programa Mais Brasil, não é, do Eros Biondini, também o jornalismo, o Caminhos da Fé com a Viviane, a nossa diretora. Você também tem a oportunidade de estar aqui conosco nos nossos encontros de evangelização. Temos missas diárias aqui na nossa casa e também uma programação especial. Então venha nos fazer uma visita. Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá, pertinho aqui da Pampulha, daquele cartão postal magnífico aqui de Belo Horizonte, que inclusive nós temos aí como pano de fundo do nosso programa, não é? Essa magnífica igreja de São Francisco, uma obra do grande artista Portinari. Tá certo? Para você um grande abraço e vamos então aqui, continuando a nossa conversa. Deixa eu perguntar aqui para o Frei Antônio Moço, para a gente não perder o fio da meada. Mas, ô Frei Moço, como é que fica então, já que tem essa diferença muito interessante que o doutor Mário deixava assim bem claro para a gente, entre a homeopatia, por exemplo, e aquilo que seria a medicina natural, não é? O fabricado, os remédios que não vão muito à raiz, mas vão dando os paliativos, enfim. E obviamente a gente sabe que são sempre mais caros. Mas e como é que fica aí o chazinho de erva doce, o capim-limão, a babosa? Não é remédio, mas como alguns dizem, cura. E aí, como é que ficam essas alternativas naturais? Olha, eu acho que vem desde a época dos nossos índios, sim, etc. Eu acho que nesse sentido é que as pesquisas deveriam ir muito mais longe para comprovar ou eventualmente desmistificar certas ervas, certos produtos. Mas normalmente por trás dessas ervas e produtos existe uma experiência milenar. Vamos supor, no caso da babosa é algo de mais recente. Agora, de fato, o livro A Babosa Cura, não é? O Câncer Tem Cura, são livros publicados pela editora Voz, não só tem grande êxito, mas muitas pessoas testemunham que realmente foram, digamos assim, se refizeram a partir exatamente da babosa. Agora, sempre de novo, quando se trata de cura, eu fico um pouco com o pé atrás. Traduzindo, a doença não existe. A cura não existe. Existe uma pessoa saudável, então o todo, ou uma pessoa doente no seu todo. E, eventualmente, certos medicamentos, eles podem colaborar para esse estado de melhoria geral ou não. E, assim, também as chamadas alternativas, os chazinhos e as outras que você enumerou, a babosa, por exemplo. Pode ser que não seja o único fator, mas pode ser um elemento importante no processo de um retorno a uma vida saudável. Tá certo, olha. Doutor, por favor, nós temos aqui alguns números que eu gostaria que o senhor comentasse para a gente. Por exemplo, dados segundo os quase 35% da população dos Estados Unidos e 80% da população francesa sejam partidários aqui das chamadas medicinas alternativas. Interessante isso, 35% Estados Unidos e 80% da população francesa. No Brasil, teríamos aí 14 mil médicos homeopatas, o senhor pode até confirmar melhor, e cerca de 1.600 farmácias homeopáticas. Médicos acupunturistas seriam em torno de 5 mil, e aqui vem a questão. Mas será que o povo, né, a gente fala no popular, o povão, né, o nosso povo de Deus aí nas ruas, não tem outros caminhos alternativos para cuidar de sua saúde? E que, portanto, aí esses dados não retratariam o descompasso entre países, por exemplo, os países citados, Estados Unidos, França e o Brasil, onde a indústria farmacêutica é sempre mais florescente do que essas alternativas? Olha, parece que esses dados colocados, que você colocou, são por volta disso mesmo. Né?
E claro, né, vamos dizer assim, os Estados Unidos aí com 35, lá na Europa, na França mais. Na França a gente pode perceber que às vezes essa maioria desse povo aí nas medicinas alternativas, às vezes porque tem também a influência de grandes laboratórios da medicina alternativa na Europa, primordialmente ali na França, né? Tem laboratório homeopático, por exemplo, é um laboratório de expressão internacional que nasceu na França. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque, por exemplo, o laboratório homeopático, se ele conseguir desvirtuar um pouco e colocar, por exemplo, o medicamento homeopático agindo para tratar da doença, ele consegue vender mais medicamentos homeopáticos. Perfeito. Consegue mais lucro o laboratório. Mas não é isso que é homeopatia. Então a gente vê que isso é um problema. Aqui a gente está lutando com isso agora, porque estão chegando os grandes laboratórios do Brasil. E trazem com eles essa perspectiva de dizer, tal medicamento homeopático é para tal doença, então tem o medicamento para ansiedade, o medicamento para gripe, o medicamento para amigdalite. A homeopatia não é assim, mas assim vende mais. O povo está acostumado com esse tipo de medicina aqui. Estou com isso, tomo isso. Eu gostei muito dessa sua observação. E depois, sobretudo, há por trás também uma ideologia, há por trás uma espécie assim de obsessão, não é? Pelo lucro e não pela busca de uma vida mais saudável. Uma vida em sociedade, uma vida em família, uma vida afetiva, uma vida espiritual. Não é? Então, a verdadeira medicina, ela devia abrir as portas. A alternativa não é só essa, digamos, tipo de medicamento ou então tipo de produto que foram acenados. A alternativa significa um modo de viver, um modo de se relacionar, um modo de conceber a vida. Isso que nós temos que cultivar. E aqui entra a nossa pastoral, pastoral da saúde. Perfeito. Olha, é fundamental você desmistificar, não é, qualquer receita mágica e você mostrar a importância desse contato, dessa vida afetiva, dessa caminhada junto, da solidariedade e, enfim, eu diria, tudo aquilo que nós chamamos a pastoral da saúde, ela envolve espiritualidade. Ela não busca lucro, ela não busca curas estrondosas, pelo contrário, ela busca que a pessoa, mesmo que eventualmente portadora de uma enfermidade, ela, vamos dizer assim, tenha força interna e seja capaz de viver bem, apesar das limitações de uma determinada manifestação de doença. Tá certo. Nós vamos mais uma vez às ruas e perguntamos para as pessoas, o que vai dar aqui também margem para a colocação do doutor Mário. Perguntamos às pessoas, quando você ou os seus entes queridos, não é, ficam doentes, a sua primeira atitude é aderir a um medicamento de farmácia ou você costuma buscar aí alguma alternativa? Vamos ver o que as pessoas responderam. Primeira coisa é aderir um chazinho. Gripe no caso, então é um chazinho mesmo. Geralmente o que o médico receita, né? Mas igual esses dias minha esposa foi ao médico, ele receitou medicamento homeopático. E a gente acredita muito, eu já tomei. Então a gente às vezes toma mais homeopático, né? Não, vou na farmácia. Eu acho mais seguro. Sempre o chazinho, primeiro. Aí, ó, o prova tá aqui, ó, 89 anos. Depende do nível, né? Do grau da doença, o tipo de doença. Mas o primeiro sintoma, normalmente, você recorre ao chá. Tá aí, tá vendo? Sempre um chazinho daqui, dali, não é? Mas deixa eu perguntar pro doutor, então, aqui, justamente a respeito dos riscos daquilo que os médicos, de modo geral, acabam observando.